Oi, eu sou a Brenda do Sobre Livros e Traduções. Você já leu um livro em que a personagem central não fala por opção? É isso que acontece em A Paciente Silenciosa, de Alex Michaelides. Como a própria capa já diz, é um thriller digno de Hollywood. Essa é a primeira obra do Alex, ele é cipriano e ele é especializado de fato em roteiros cinematográficos. E não tem definição melhor para esse livro, porque parece que você está lendo o roteiro de um suspense. E eu vou te explicar por quê. O livro começa com a Alicia encontrada na sala dela, com o marido assassinado a tiros. A partir desse dia, a Alicia escolhe não falar mais. Ela é julgada e condenada pela morte do marido e não se sabe exatamente se foi ela ou não, mas como ela não fala nada, atribuem a culpa a ela. A única coisa que ela faz desde o assassinato do marido é pintar um quadro. Ela é já uma pintora famosa, o marido era fotógrafo, os dois eram envolvidos com artes. E ela pinta um quadro chamado Alceste, que é o mito grego em que a esposa se oferece para morrer no lugar do marido. Nesse quadro, que é um autorretrato, a Alicia está nua em frente a uma tela branca, olhando para a pessoa como se estivesse nos encarando e com um pincel cheio de tinta vermelha. Esse é o quadro Alceste que ela pinta depois da morte do marido. Aí passam-se 6 anos, nós conhecemos o narrador da história, o Theo. Theo é um psicoterapeuta obcecado pelo caso da Alicia. Quando acontece o assassinato, ele acompanha toda a história, ele vai até a galeria de arte, vê o quadro Alceste em pessoa e fica muito obcecado pelo caso da Alicia e acha que pode ajudá-la. Até que surge uma chance dele trabalhar na clínica em que ela está internada. O Theo, que já era obcecado pelo caso, agora tem acesso direto à Alicia. E ele tenta começar a fazer sessões de terapias com ela, mas a Alicia não está disposta a falar. E ele até arrisca um pouco o profissionalismo dele, porque ele quer ir a fundo nessa história. Então ele começa a conhecer pessoas que têm a ver com o passado da Alicia, como o primo dela, o cunhado, o dono da galeria, que era amigo pessoal dela e expunha o trabalho dela. E essas pessoas aceitam conversar com ele para falar sobre o caso, a vida dela. Ele quer entender o que levou a Alicia a assassinar o marido. E aí a gente precisa falar um pouco também desse outro personagem central, o Theo. Ele tem uma infância muito traumática. O pai dele era abusivo, violento. A mãe dele era bastante submissa. Então ele cresce com muitos traumas e é até inclusive isso que leva ele a estudar psicologia. Ele trata com uma terapeuta por muitos e muitos anos. Quem ele ama, que é amiga dele até os dias atuais, quando ele é já um profissional. E ele é casado. Ele tem aparentemente um casamento perfeito, mas à medida que vamos passando, coisas vão mostrando que não é tão bem assim. Mas como ele tem traumas de infância, ele acredita que alguma coisa no passado da Alicia pode explicar isso que aconteceu. E essa é basicamente a sinopse do livro. Não posso falar muito mais do que isso, senão vou dar spoilers. E esse é um livro muito gostoso de ir descobrindo aos poucos. Eu fiquei muito interessada em saber o que ia acontecer. Uma das coisas que eu mais gosto é se tratar de fato de psicologia. A gente imagina que o autor tenha feito a lição de casa dele. Eu que sou leiga, pelo menos acredito que ele fez a lição de casa para entender sobre psicologia, para poder falar sobre esses dois personagens tão complexos. E eu tento descobrir o que acontece nos livros, né? Como que vai se revelar a trama. E eu vou te dizer que não, eu não descobri. Eu fui descobrir muito em cima, assim, e foi uma daquelas sensações de não, sabe? É muito legal, eu recomendo se você gosta de thrillers. A narração é em primeira pessoa com o Theo que nos conta a história, né? Ele tratando no presente da Alicia. Mas como que a gente entra na mente de uma personagem muito importante se ela não fala? O recurso do Alex foi intercalar a narração do Theo com o diário da Alicia. Então a gente consegue acompanhar um pouco o que aconteceu com ela antes do assassinato, por alguns meses, semanas e inclusive o dia do assassinato. A gente tem então acesso à mente da Alicia. Mas tem outros recursos que um psicoterapeuta consegue analisar numa pessoa que não fala, que são os olhares
olhares, as expressões faciais, os movimentos do corpo. Então essa é uma sacada muito boa da Paciente Silenciosa, do personagem central ser um psicoterapeuta, que é uma das pessoas mais ali preparadas para analisar essa Alicia, essa mulher tão misteriosa. E se você gosta de thrillers, de livros de suspense, eu tenho outras 2 dicas para você. A autora Gillian Flynn, ela é excelente para escrever thrillers. São livros que te deixam muito interessados e que você quer ir até o fim. Garota Exemplar virou um filme e Objetos Cortantes já virou uma série, então se você prefere assistir, tem adaptações. E os 3 livros, Objetos Cortantes, Garota Exemplar e A Paciente Silenciosa, estão à venda na livraria eureka.com.br, a loja online da Eureka. Só mais uma coisa, essa capa é maravilhosa. O grupo editorial Record estão arrasando nas capas, não sei se dá para perceber, é uma imitação de um Canva, de um quadro. Até a textura parece uma textura de tecido. É muito linda a capa desse livro. Eu recomendo demais. Tem 2 coisas que me incomodaram só um pouquinho nesse livro. Eu vou dizer, para não dizer só os prós. Um deles, eu achei muito estranho o Theo ser psicólogo nessa clínica, ser contratado para ser psicólogo da clínica e de repente decidir que ele só vai tratar uma paciente, porque é isso que acontece. Ele entra no Grove e foca toda a atenção nele na Alicia. Isso não me pareceu natural. E outra coisa que eu senti muita falta é que não se fala muito nesse marido assassinado. A gente tem um pouco acesso à história dele por causa do diário da Alicia, mas não é um personagem construído. Não faz super falta no livro, mas isso foi uma questão pessoal minha. Eu gostaria de saber um pouco mais dele. Tirando isso, é um livro maravilhoso. É um livro que te deixa preso do começo ao fim. Eu adorei o final. E não vejo a hora de ver a adaptação, porque vai virar um filmão. Você pode comprar o livro na livraria Eureka e a gente volta para uma próxima resenha mês que vem. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.